This call is now being recorded. Bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma quinta-feira, mais uma aula remota, o nosso processo da pandemia. Então, a aula de hoje, gostaria que vocês pegassem suas apostilas, página 298, o livro 5, ou apostila 5, como alguns chamam, é parte de cálculos químicos. Então, hoje nós vamos iniciar um novo assunto, um novo conceito dentro da parte da Química A, que são chamados cálculos químicos, que vai ser desembocado no negócio chamado cálculo estequiométrico. Ah, professor, estequiometria é difícil. Não, é muito mais simples do que você imagina. Portanto, para a aula de hoje, além da apostila, eu gostaria que você tivesse um caderno ou um rascunho para fazer algumas continhas básicas que vão ser aplicadas na aula de hoje. Fechou? Então, apostila, livro 5, apostila 5, Química A, página 298. Junto com a apostila, um caderno, um bloco, um rascunho para fazer algumas continhas. Embora, para quem gosta um pouquinho da matemática, algumas contas podem ser feitas de cabeça, que é o grande objetivo da aula de hoje. Trabalhar um pouquinho lógica, matemática, o conceito químico e os cálculos que vocês vão desenvolver durante esse sistema. Então, vamos lá. Não esqueça de colocar o nome e a turma, que isso vale como chamada. E aí, começamos na página 298, trabalhando as chamadas leis ponderais. Leis ponderais é a parte introdutória de um assunto maior chamado cálculo estequiométrico ou estequiometria. Essa palavra, para muita gente, pode dar um certo, assim, arrepio, mas é uma palavra simples de ser traduzida. Metria significa medida, e estequio significa relação. Portanto, estequiometria nada mais é do que um cálculo de relações. Professor, como assim relação? Desde os tempos mais tenros da sua infância, você já fazia ou fez estequiometria. Como assim? Se uma dúzia tem 12 ovos, 2 dúzias vai corresponder ao quê? A 24. Isso é uma estequiometria. Se uma centena tem 100, 2 centenas e meia vai dar o quê? 250. Isso é uma estequiometria. Só que o cálculo estequiométrico vai vir na semana que vem. Hoje nós vamos fazer a introdução ao cálculo estequiométrico, trabalhando as chamadas leis ponderais, as leis volumétricas e alguma parte a mais. Então tem um assunto aí que eu vou pedir para vocês anotarem, para colocarem um a mais, uma pequena parte de aprimoramento da matéria que está sendo cobrada em provas modernas. Fechou? Então, olha só. O que são leis ponderais? Primeira pergunta. O que é uma lei ponderal? O que é uma lei volumétrica? A primeira informação não precisa anotar. Então, leis ponderais, se alguém tiver alguma dúvida ou tiver muito rápido ou muito devagar, coloque ali no chat que eu estou conseguindo enxergar daqui, e também tem o telefone para acompanhar. Então, o que é uma lei ponderal? Simples. Lei ponderal é uma lei relativa à massa, a mol, a átomos, moléculas. Isso é uma lei ponderal. Então, leis ponderais, são 3 que vocês vão estudar, são as leis relativas às massas das substâncias que participam das reações químicas. Isso é uma lei ponderal. Então, quando se fala em lei ponderal, é uma lei que corresponde à massa, que corresponde ao mol, que corresponde a átomos e moléculas. Essa é a ideia das chamadas leis ponderais. E as leis volumétricas, obviamente, são as leis que são relativas aos volumes. Lei volumétrica tem a ver com o volume. Fora que você já deve ter estudado em algum momento da sua vida, ou na química ou na física, algumas leis volumétricas como sistema isotérmico, temperatura constante, isobárico, pressão constante, isocórico, volume constante, lei de Gay-Lussac, lei de Boyle-Mariotti, tem várias leis volumétricas, mas a lei de hoje é uma lei muito simples, que vai trabalhar com proporções entre as moléculas, nada espetacular, tanto que eu falo que vocês precisam de um rascunho. Se quiser de forma escondida, não estou vendo mesmo, se vocês quiserem usar uma calculadora só para agilizar algumas continhas, seria também bem interessante. Mas o ideal é que você fizesse essas contas de cabeça ou, no máximo, uma regrinha de 3 para facilitar a tua vida. Então, olhem bem. Primeira tela, só para fazer a introdução. O que é uma lei ponderal? Lei ponderal é aquela relativa à massa, e lei volumétrica corresponde ao volume dos gases. A lei volumétrica, as leis volumétricas envolvem moléculas no estado gasoso e as leis ponderais envolvem massa, mol, átomo, molécula. Então é só uma pequena divisão, uma pequena conceituação, só para evitar problemas maiores. Mas não precisa se preocupar com essas definições, uma definição dessa vai ser cobrada numa prova.
Definam o que é uma lei ponderal, definam o que é uma lei volumétrica. É só para vocês compreenderem. Agora, em cima disso, qual é o objetivo da aula de hoje em termos das leis ponderais? O grande objetivo das leis ponderais vai ser o estudo dessas 3 leis. Também não precisa anotar, porque eu só estou apresentando a matéria para vocês. Lei de Lavoisier, ou lei da conservação das massas, lei de Proust, ou das proporções constantes, e a lei de Dalton, lei das proporções múltiplas. Os nomes são bonitos, hein? Lei de Lavoisier, lei de Proust e lei de Dalton. São as 3 leis ponderais que vocês vão estudar. Professor, não é muita matéria para estudar? Não. Por incrível que pareça, a primeira boa notícia da aula de hoje: quase não tem matéria para vocês estudarem. Não tem matéria assim, para ficar sentado, nossa, hoje eu vou ficar 1 hora decorando esses assuntos. Não precisa. Ao final do processo, vocês vão ver que em uns 15 segundos resolvem todos os problemas teóricos da aula de hoje. Professor, 15 segundos? Sim. No máximo 15 segundos, se você for uma pessoa mais lenta ou gaga. Na verdade, pode ser até um pouco mais rápido o nosso procedimento teórico. Então, as 3 leis ponderais que vocês vão estudar na aula de hoje: lei de Lavoisier, lei de Proust e lei de Dalton. Vou dar exemplos, vou dar exercícios, vou dar desafios para vocês também mexerem um pouquinho. E gostaria muito, nós temos aí uma turma já com 64 alunos, gostaria muito que vocês participassem aí no chat. Professor, mas se eu responder errado, não importa se você responder errado, até é melhor. Você, muitas vezes, se aprende com os erros. Por que você errou? Eu fui afobado, fiz a conta errada, eu entendi direito o conceito. Aprendam com os erros. É importante que na hora do vestibular, lá no vestibular, você consegue acertar a questão. E outra notícia. Para mim, isso é uma notícia triste, porque a maior parte das questões que envolvem estequiometria, cálculo estequiométrico, quando aparece em prova, e aparece muito esse assunto, muito mesmo. Só para você ter uma ideia, eu tenho em casa um banco de questões, mais ou menos com 28 mil questões de química do país inteiro. 28 mil questões de todos os assuntos, de todas as áreas da química. Dessas 28 mil questões, umas 4 mil são de estequiometria. Ou seja, é uma porcentagem alta de exercícios que envolvem estequiometria nos vestibulares da Federal, do Enem, da PUC, os vestibulares que vocês pretendem fazer em janeiro, ou a data que for marcada esse vestibular. Então, é um assunto importantíssimo. A outra boa notícia, que não tem matéria muito para vocês estudarem. A péssima notícia é que a maioria das pessoas erram as questões de estequiometria. 60%, 70% de erro. Para mim, como educador, isso é ruim. Para vocês, isso é bom, porque você vai estar na pequena porcentagem de alunos que vai acertar essa questão. Mas acertar porque fez, não porque chutou. Então, é um assunto difícil? Não. É um assunto trabalhoso? Também não. É um assunto que envolve lógica. Tem que pensar um pouquinho a respeito. E pensar, muitas vezes, dói, e aí que você vai compreender a aula de hoje. Então, as 3 leis estão apresentadas. Então, agora, começamos para valer. Página 298, a primeira lei, lei de Lavoisier, ou lei da conservação das massas. Para você entender um pouco Lavoisier, deixa eu contar uma pequena historinha. Lavoisier, ele morreu no final do século XVIII, no final, estava rolando na França uma tal de Revolução Francesa. Vocês são bons estudantes de história, vão lembrar. E como Lavoisier tinha um trabalho que era bacana para ele, mas a população não gostava muito dele, ele era cobrador de impostos. Então ele tinha uma equipe que ia nas casas cobrando os impostos, ele ficava com uma porcentagem, portanto a população não via Lavoisier com bons olhos. Ele gostava do trabalho, mas as pessoas da população não gostavam. Tanto que Lavoisier foi decapitado pelo regime do terror, justamente por fazer parte da nobreza. Então Lavoisier é o chamado pai da química moderna. A Lavoisier tem uma série de louvores, como o reconhecimento do elemento oxigênio, do hidrogênio, da produção de vários instrumentos de laboratório que até hoje são usados. Algumas substâncias químicas foram desenvolvidas por Lavoisier. Talvez uma das poucas falhas de Lavoisier, e olha que o cara morreu no final do século XVIII, mais de 200 e tantos anos atrás. Ele trocou 2 nomes. O hidrogênio, ele que deu o nome de hidrogênio e oxigênio. A palavra hidrogênio significa aquilo que alimenta a chama, e a palavra oxigênio significa formador de ácido. Tem alguma coisa errada aí. Hidrogênio, que alimenta a chama, e oxigênio, formador de ácido. Hoje, nós sabemos que quem alimenta a chama é o oxigênio. E quem é o formador do ácido?
é o hidrogênio. Ele deu nomes contrários. A palavra oxigênio, que forma ácido, e a palavra hidrogênio, que alimenta a chama. Hoje eu teria que trocar dois números atômicos. O número atômico 8, que seria o oxigênio, seria o H, e o hidrogênio, que é o número atômico 1, teria que ser o oxigênio. Mas, de qualquer maneira, essa parte ficou. Trabalhando o que Lavoisier tinha na época. Na época do Lavoisier, antes até, existia um negócio chamado alquimia. Para quem já leu alguma coisa, até leu, tem alguns livros como Paulo Coelho, o Alquimista, ou já leu alguma coisa a respeito, os alquimistas, eles trabalhavam com uma parte de ciência, mas uma parte de sobrenatural. Eles acreditavam muito em pozinho mágico, pirim-pim-pim, palavras mágicas, abracadabra, para as coisas acontecerem, e também acreditavam na presença de espíritos na matéria. Talvez você já ouviu a expressão, o espírito do vinho, o espírito da madeira, o espírito da matéria. Então, o que tinha na época do Lavoisier? Na época do Lavoisier, e a pedra filosofal, perfeito, Gabriel. Inclusive, homúnculos, exatamente. Então, a pedra filosofal era exatamente da alquimia. Professor, pedra filosofal não era do Harry Potter. Lá eles tentaram explicar o que era a pedra filosofal. A pedra filosofal e a transmutação eram os dois grandes quesitos da alquimia. A pedra filosofal, ele tinha como objetivo a vida eterna. Tanto que lá no filme do Harry Potter fala em pedra filosofal, ou seja, a juventude eterna. Você não morre. E a transmutação era transformar coisas baratas e abundantes em coisas raras e caras como o ouro. Então, esse era o objetivo lá da alquimia. Então, eles pensavam em palavras mágicas, procedimentos mágicos, toda aquela parte clássica que você encontra nos livros. Só que Lavoisier falou assim, que peraí, não é bem mágica que tem aí, e não tem espíritos na matéria. Lá na época do Lavoisier, deixa eu só escrever essa palavrinha aqui, ó, que vai ser importante para vocês. Vou só colocar uma caneta aqui, vou colocar uma marca-texto, vamos colocar uma caneta vermelha aqui, ó, e vamos colocar a tela branca. Na época do Lavoisier, existia uma técnica chamada técnica do flogístico. O professor precisa saber isso? Não, eu vou explicar o que é o flogístico. Na época do Lavoisier, o que existia em termos de desafio da ciência era o flogístico. Eu explico para vocês melhor. Professor, isso cai em prova? Cai em prova. Já vou adiantar. Professor, o que é o flogístico? Eu vou explicar em alguns experimentos. Por exemplo, imagine que você pega um pedaço de madeira, você vai colocar esse pedaço de madeira numa balança, e esse pedaço de madeira pesa, por exemplo, 1 quilograma. Então, você pega um pedaço de madeira, uma ripa qualquer de madeira, que pesa 1 quilograma. Aí você coloca essa madeira no fogo e queima esse pedaço de madeira até a sua totalidade. Só que nem sempre queima até o final. Você vai perceber que vai ter uma cinza, vai ter lá um pouco de fuligem. Se você pegar aquelas cinzas e colocar novamente na balança, continua pesando 1 quilograma? Provavelmente não. Se você pegou 1 quilograma de madeira e queimou aquele 1 quilograma de madeira, não vai ter mais 1 quilograma. Por quê? Porque hoje você sabe na termoquímica que quando o material queima, o combustível reage com o oxigênio produzindo o quê? CO2 e água. Por que a tua churrasqueira tem chaminé? Por que o teu aquecedor a gás tem chaminé? Por que quando você tem uma lareira tem chaminé? Porque justamente os produtos dessa combustão são gases. E esses gases, eles se espalham, eles se dissipam, eles se difundem para a natureza. Então, se você colocar 1 quilo de carvão, por exemplo, na churrasqueira, na hora que você apagar, depois que você fez o churrasco, na hora que você pegar aquelas cinzas e colocar na balança, não tem mais 1 quilograma. Por que a massa da madeira, por que a massa do carvão? Ou experimenta em casa, uma vela. Você vai pegar aquelas velas clássicas, ou aquelas velinhas que tem aquele negócio redondinho, bonitinho e tal. Se você pegar uma vela daquelas, colocar numa balança, ela vai acusar lá 60 gramas, 80 gramas, 100 gramas. Queima a vela. Na hora que a vela queimar, apagar, depois que ela queimou tudo, vai ter aquele cotoquinho de vela. Se você pegar aquele pedacinho e colocar numa balança, tem a mesma massa inicial? Não tem a mesma massa inicial. Por quê? Porque a vela entrou em combustão, produziu gases, esses gases se difundiram para a atmosfera. É isso que acontece hoje. Mas na época do Lavoisier não era bem essa explicação. Olha só, a gente fala que é absurdo, mas isso era o que eles ensinavam na época. Dentro da madeira existia um espírito. Então, na hora que você pegava aquela madeira e colocava no fogo, o espírito, para não ser queimado, o espírito saía da madeira, por isso que a massa diminuía. Olha que explicação bacana. Você tem uma vela, você queima a vela, o espírito que vive dentro da vela saía,
por isso que a massa da vela diminui. Então, essa era a explicação da ciência do que era o flogístico. E não era só isso. Por exemplo, vocês não têm idade para isso, mas vamos imaginar que você vai numa festa e você exagere numa quantidade de bebida alcoólica. Você fica embriagado. Na época, não era você que estava embriagado, era você que estava possuído pelo espírito do corote, da Natasha, da Jurupinga, sabe dessas bebidas ruins que vocês, porventura, já ouviram falar. Não era você que estava embriagado, você estava possuído pelo espírito de alguma coisa. Ah, professor, eu vou dar essa desculpa em casa. Tua mãe tira esse espírito do chinelo. Então, deixa quieto. Então, a ideia da presença dos espíritos da matéria era muito comum no final do século XVIII, onde você tinha exatamente a queima da matéria com a massa diminuindo no final. E isso era um problema que a ciência não conseguia responder na época. Nunca nem vi, tá? Sei, conheço. De qualquer maneira. O que era o flogístico? Agora vamos voltar para o Lavoisier. Então, segundo a lei do Lavoisier falou o seguinte, peraí, não tem espírito na madeira, não tem espírito na cachaça, não tem espírito na jurupinga, essas coisas que vocês nunca ouviram falar na vida. Tem gente que é cara de pau, hein? Vou te contar, hein? A Brenda, nunca ouvi, tá? Espírito ragatanga, tá? É alguma coisa, mas de qualquer maneira, o que você tem dentro da matéria? Espíritos. Isso que era a explicação da época. Aí entrou Lavoisier. Como o Lavoisier não precisava trabalhar, ele foi estudar, e na época, se você fosse fazer um vestibular no século XVIII, você só tinha duas opções. Ou você fazia ciências, ou fazia filosofia. Dentro da ciência, o que você estudava? Física, química, medicina, odontologia, astronomia, biologia, essas coisas do gênero. E na filosofia, era artes e as letras. Então, se estudava pintura, se estudava a parte da filosofia em si, a parte das letras, como se fosse hoje a parte aí de você estudar filosofia, história, geografia, essa parte mais de humanas. E aí o Lavoisier era um amante da química, ele adorava a química e a medicina, eram duas coisas que ele adorava. E aí o Lavoisier falou assim, peraí, não tem espírito na matéria não. Aí ele fez um monte de experimentos, inclusive ele desenvolveu uma série de vidrarias, e ele chegou à seguinte conclusão. A conclusão dele está aqui nesse retângulo preto. Numa reação química em sistema fechado, em sistema fechado. Se você anotou essa frase e tiver a caneta marca-texto, passe em cima desse sistema fechado, que essa parte é importante. Por quê? Porque se o sistema for aberto, os gases eles escapam, eles se difundem, eles se misturam com o ar atmosférico, e você tem uma sensação que tem uma perda de matéria, e não tem perda de matéria. A massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Segundo Lavoisier, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, para resumir a grande definição de Lavoisier. Então, Lavoisier, ele fez vários experimentos, várias vidrarias em sistema fechado. Então, ele colocou lá dentro o carvão. Opa, vou colocar 15 gramas de carvão. Queimava o carvão. Ao final do processo, ele tinha 15 gramas. Por quê? Porque tinha carvão mais o oxigênio presente no ar. Então, ele queimava o carvão, colocava um tanto de oxigênio lá dentro, queimava e o sistema não tinha perda de massa. Ah, mas o espírito ficou preso dentro do vidro. Aí depois ele fez vários experimentos provando que existe ar. As moléculas estão no estado gasoso. Então, isso era o flogístico. E aí Lavoisier conseguiu provar que quando você queima qualquer matéria, a massa vai diminuir. Só que essa massa que diminui não era a presença do espírito, e sim a presença de moléculas gasosas que se dissipavam na atmosfera, que se distribuíam, se dispersavam pela atmosfera. Isso era a explicação de Lavoisier, e ele chegou a essa frase tremenda. Tanto que tem uma frase de Lavoisier que ficou eterna, que fala assim, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tudo se conserva. A frase original, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se conserva, porque é a lei da conservação das massas e não da transformação das massas. Essa era a ideia de Lavoisier. Então, Lavoisier derrubou a chamada teoria do flogístico. O que era o flogístico? Quando você queimava qualquer combustível, a massa final desse combustível sempre era menor do que a massa original. Por quê? Porque na matéria tinha espírito. Não, porque esse material combustível queimava produzindo gás carbônico e vapor d'água. E esses gases, eles se dissipavam pela atmosfera. Só que tinha um outro probleminha. Quando você queima
álcool, gasolina, vela, madeira, papel, a massa final sempre vai ser menor. Agora tem um probleminha. Se você queimar um metal, professor, metal pega fogo? Sim, talvez você já fez esse experimento alguma vez na vida. Você vai pegar uma esponja de aço, o famoso bombril. Você vai dar uma fofada nesse bombril, pega o isqueiro, acende a ponta desse bombril, pega a outra ponta do bombril e gira em volta do corpo. Professor, o que vai acontecer se eu meio piá ou mina de prédio? Não me faça isso dentro de casa. Está gravado isso. Não me faça na rua, perto de carro. Para quem já fez isso alguma vez na vida no quintal, o que acontece se você colocar fogo na ponta de um bombril e girar, dá um processo pirotécnico lindíssimo. Se você nunca fez isso na vida, vai me fazer agora. Mas dá uma parada, pega o teu telefone ali, dá uma olhadinha no YouTube e coloca lá, queima do bombril. Aí você vai ver que aquele bombril vai dar um efeito incandescente bonito à noite, faz à noite, se for o caso. Você vai ver que vai ter uma experiência bacana, tem fagulhas incandescentes, aquele alaranjado bonito do ferro pegando fogo. Então, os metais, eles podem entrar em combustão. Só que quando o metal ele entra em combustão, a massa final é maior do que a massa inicial. Olha bem, qualquer material combustível, como gasolina, álcool, madeira, papel, quando você queima esses combustíveis, a massa final é menor do que a inicial. Agora, ao queimar um metal, ferro, magnésio, sódio, potássio, cromo, ao oxidar um metal, a massa final desse metal sempre é maior do que a massa inicial. Professor, como é que isso funciona? Porque quando você oxida um metal, o que você entende pela palavra oxidação? Oxidação nada mais é do que a incorporação do oxigênio do ar na estrutura do metal, formando óxidos metálicos. Ferrugem. Se você pegar um prego de ferro e deixar esse prego ao relento, o oxigênio do ar ele se incorpora à estrutura do ferro, formando óxido de ferro, que é sólido. Ele não é gasoso, então ele não se dissipa pela atmosfera. Se você queimar carvão, carbono, com oxigênio, vai formar CO2. Professor, mas o oxigênio também se incorpora à estrutura do carbono, sim, mas aí você forma uma molécula gasosa, e essa molécula gasosa, ela se espalha para a atmosfera. No metal, o oxigênio ele se incorpora à estrutura do metal e forma um óxido metálico que é sólido. E esse sólido não se dispersa. Professor, isso é importante para a prova? Dá uma olhadinha nas questões espirituais, já foi. Então, essa é a lei de Lavoisier, só para vocês retomarem. A lei de Lavoisier fala que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Quero ver se vocês realmente compreenderam isso. Por isso que eu pedi agora um rascunho, um papel, caneta, se precisar da calculadora, mas procure não usar a calculadora. Primeiro exemplo é isso daqui. Na época, Lavoisier foi o cara também que colocou a reação, que é o fenômeno, no papel, na chamada equação. O que eu tenho aqui no quadro é uma equação química. Professor, o que é uma equação química? É uma forma escrita, uma forma, digamos, gráfica, do que ocorre no mecanismo químico. Então, o hidrogênio reage com o oxigênio produzindo água. Professor, como é que você vai saber quem é o reagente e quem é o produto? Aí Lavoisier brilhantemente deduziu que para separar reagente e produto, vamos colocar uma seta. Portanto, a seta, ou duas setas, vai ter alguma coisa. A seta, ela separa reagente que está no lado esquerdo da minha seta para produto que está no lado direito. Então, sempre o que você tem à sua esquerda são os reagentes, o que você tem à sua direita são os produtos da reação. Aí, o que eu tenho? Presta bem atenção, difícil, matemática da NASA. 2 gramas de hidrogênio reagem com 16 gramas de oxigênio. Quero ver se vocês já conseguem responder. Já vou colocando a resposta ali. Qual será a massa de água produzida nesse sistema? Se 2 gramas de hidrogênio reagem com 16 gramas de oxigênio, qual é a massa de água produzida na reação? Pode colocar lá, se vocês fizerem errado ou não, isso não me importa, quero que vocês participem. Qual vai ser a massa de água produzida quando 2 gramas de hidrogênio reagirem com 16 gramas de oxigênio? Resposta, 18 gramas. Professor, por que 18? Porque a seta separa reagentes à esquerda, produtos à direita. A massa total dos reagentes, 2 mais 16, 18, é igual à massa total dos produtos, que vai ser 18 gramas. Ponto. Resolve o material. Acabou. Professor, mas é isso? Sim, essa é a minha resposta. Desafio 2.
Imagine a seguinte pergunta. Eu quero saber, olha bem, isso cai em prova, hein? Qual é a massa de hidrogênio que reage com 8 gramas de oxigênio a fim de produzir 9 gramas de água? Qual é a massa de hidrogênio que reage com 8 gramas de oxigênio a fim de produzir 9 gramas de água? Aí, qual é a resposta? Pode colocar lá. Opa, já começou as respostas aí. 1 grama. Portanto, resposta, 1 grama. Professor, isso não cai em prova. Cai em prova. Sabe o que é pior? Vocês fazem isso de cabeça. Só que daí vem uma vozinha do nada, e fala assim, não, pegadinha, não deve ser isso não. Aí vem uma outra vozinha assim, Bhaskara. Aí você aplica isso aqui ao quadrado menos 4ac, aí depois coloca naquela menos b raiz quadrada de delta sobre 2. Não, acabou. A lei de Lavoisier, ela é uma lei, ela não tem exceções. Veja bem, a gente colocando, Eduardo, bem isso. Então, é sempre assim, você vai fazer a questão e fala assim, nossa, mas tão rápido, nossa, mas é tão simples. Aí aquela vai dizer assim, Bhaskara, matriz, coloca ao quadrado, tira a raiz quadrada disso, regra de 3 não precisa. A lei de Lavoisier, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Ponto. Fecha essa primeira parte do nosso material. Professor, mas é só isso? Só isso, ponto final. Esqueça a vozinha e fala assim, Bhaskara, não é isso não, é isso sim, e acabou o ponto final. Agora, vou voltar para a teoria do flogístico. Então, encontrei algumas questões recentes, modernas, inclusive isso pode ser cobrado no Enem, que é uma grande prova que vocês vão fazer. Quando eu falo no flogístico, deixa eu só repetir. Na época do Lavoisier, existia a teoria do flogístico que não explicava por que quando você queima um combustível, a massa final diminui, e quando você queima o metal, a massa aumenta. Essa era a grande teoria do flogístico que Lavoisier respondeu com a lei da conservação das massas. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Olha só o que apareceu na Federal de Goiás, uma prova discursiva. Prova discursiva. Para os meus abençoados que estão aí no outro lado da tela, que vão estar na segunda fase em qualquer disciplina, mas tem alguns abençoados que são mais abençoados que vão fazer a disciplina de Química. E pode muito bem cair uma questão dessas. Vocês provavelmente devem estar lendo a questão, tá, mas de qualquer maneira eu vou fazer a leitura. Professor, espera que eu vou anotar, não precisa. Lá no seu caderno do A+, os slides já estão disponíveis, aliás, sempre no dia anterior os slides já estão disponíveis, e a resolução dos testes da apostila também já está lá. Então está tudo lá. Então tá, os slides da aula estão também presentes as resoluções dos exercícios da apostila. Está tudo lá para vocês entenderem. Mas eu vou fazer a leitura e depois vocês vão me responder. A teoria do flogístico afirmava que a massa de resíduos, após uma combustão, seria menor do que a massa inicial. É queima da madeira, queima do papel, queima de combustíveis. A massa final sempre é menor do que a massa inicial. Entretanto, não explicava o fato que a oxidação dos metais produzia resíduos com massa maior do que inicial. Então, queimando o combustível, a massa final era menor do que a massa inicial. Queimando o metal, a massa final era maior do que a massa inicial. Como é que você explicava isso? Pela presença dos espíritos. Ah, espírito ragatanga, não colocaram aí, não. Não tinha espírito, quem resolveu esse problema foi o Lavoisier. Aí entra ele. Lavoisier resolveu essa questão com a formulação da lei da conservação das massas. Então, Lavoisier resolveu esse problema justamente com a lei da conservação das massas. Considerando o exposto, olha só a letra A. Explique como a lei da conservação das massas resolveu o problema que a teoria do flogístico não conseguiu resolver em relação à massa residual. O que você teria que escrever nessa questão? Você teria que escrever o seguinte, que quando você queima um combustível, os produtos dessa reação são gasosos. E esses gases, eles podem escolher várias palavras, se dissipam, se espalham, se dispersam, eles se misturam com o ar atmosférico. Você pode escolher qualquer palavra dessa situação. Mas é uma frase não muito curta, mas nada extraordinária. A queima dos combustíveis gera produtos gasosos que se espalham, que se dissipam, que se misturam, que se dispersam, se fundem ao ar atmosférico, diminuindo a massa inicial. Ponto, resolve. Agora, explique por que os metais têm aumento de massa. Aí a explicação é mais ou menos assim. Os metais, eles sofrem oxidação. A oxidação nada mais é do que a incorporação do oxigênio do ar à estrutura do metal,
Portanto, o oxigênio do ar, ele reage com o metal para produzir um óxido metálico. Professor, tem como exemplificar? Não se preocupe, a questão foi fantástica. Na letra B, escreva as equações químicas balanceadas da combustão do carbono e do magnésio. Como você já viu com o Jamal, reações químicas, reação de síntese ou adição, simples troca, dupla troca de composição, aqui fica um pouco mais fácil. Então, vejam bem, eu vou fazer a primeira queima, que é a queima do magnésio, para vocês compreenderem a ideia. Tá bem grandão, dá para enxergar bem. Magnésio sólido reage com oxigênio, ou seja, é um processo de combustão, um processo de oxidação. Só que reparem que o meu produto final também é sólido. E olhem bem o que acontece. Se vocês pegarem a tabela periódica e analisarem as massas, o magnésio, ele pesa 24. Então, imagine que você pega um pedaço de magnésio de 24 gramas. Na hora que você deixa esse magnésio em contato com o oxigênio do ar, ou você queima o magnésio, você vai produzir MgO. Então, se você partir de 24 gramas de magnésio, você vai ter 24 com mais 16, você vai ter 40 gramas. Por que a massa dos metais, quando se oxidam, quando se queimam, eles aumentam? Porque o oxigênio do ar, ele se incorpora à estrutura do metal, formando óxidos metálicos. 24 passou para 40. Por que a massa aumentou? Porque o oxigênio reagiu com o magnésio, formando um óxido metálico, e todos os óxidos metálicos são sólidos. Dá uma olhadinha na outra reação, do carbono. O carbono, quando reage com oxigênio, repare que a reação é igual. Magnésio reage com oxigênio, carbono reage com oxigênio. Magnésio sólido, carbono sólido. Oxigênio gasoso, oxigênio gasoso. E por que quando eu queimo carvão, a massa diminui? Repare o meu produto formado aqui. O que é o gás carbônico? O nome já diz, ele está no estado gasoso. E o gás, ele não fica paradinho dentro do recipiente, ele vai embora. Ele se dissipa, ele se dispersa no ambiente. Então, a diferença, o que a teoria do flogístico não conseguiu explicar? Na queima dos metais, você vai ter a formação de óxidos metálicos, que são sólidos, e na queima dos combustíveis, você vai produzir moléculas gasosas que se dissipam, que se dispersam para o ambiente. Então, essa é a explicação dessa questão. Estou aprimorando o assunto de vocês, estou aprofundando o assunto da apostila de vocês. É importante isso, sim. Reparem que são questões modernas, vestibulares modernos estão trazendo a teoria do flogístico. Não precisa saber o que é flogístico, porque ele explica. Mas é importante entender o que aconteceu e o que Lavoisier fez. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se conserva. Portanto, voltando à explicação. Por que a massa dos combustíveis diminui? Porque os produtos dessa reação são gasosos e esses gases se dissipam para o ambiente. Por que ao queimar o metal a massa aumenta? Porque forma óxidos metálicos que são sólidos. Ponto. De forma bem simplificada, essas são as duas respostas. Agora, eu falei em Enem. Quer ver uma questão que, inclusive, está na sua apostila? Só não sei qual a questão que é. Depois vocês vão procurar lá. Mas é uma questão que é a cara do Enem. É interpretação. Se vocês não conseguirem enxergar direito aqui, eu vou fazer a leitura, depois vocês vão compreender. Mas os desenhos, eles são bem visíveis aqui, o que me importa é o desenho. Então, a questão fala assim, é um dos exercícios aí, não sei se é complementar ou desenvolvendo habilidades, mas está aí na sua apostila. É só procurar os desenhos que você vai encontrar. Com o intuito de esclarecer esses fenômenos, tinha um texto para cima, que é muito grande, que eu não coloquei, mas de qualquer maneira, com o intuito de esclarecer esses fenômenos, um professor de química propôs aos seus alunos a realização do experimento em que utilizou balança de 2 pratos, aquelas balanças de feira que você utiliza por diferença de peso. Então, se equivale pelo contrapeso. Uma folha de papel, no experimento 1, e um pedaço de esponja de ferro metal no experimento 2. Ambos com massas idênticas, como ilustrado a seguir. Então, repare que no experimento 1, eu tenho papel, uma folha de papel, e um contrapeso está equilibrado, a mesma massa. E aqui no experimento 2, a mesma massa do papel, só que na esponja de ferro, e o contrapeso todo em equilíbrio. Então, a massa de papel e a massa de ferro é exatamente igual. Imagina assim, que você colocou 3 gramas de papel e 3 gramas de esponja de ferro. Está em equilíbrio. Só que agora vem a parte. Após a montagem do experimento, a folha de papel e a esponja de ferro foram queimadas. Você vai queimar o papel e vai queimar o ferro.
Na hora que você queimar o papel e queimar o ferro, você vai perceber que as balanças vão ter algum tipo de modificação, pelo simples fato. Com base no exposto, a figura que representa corretamente a situação final observada. Agora com vocês. Repare como a questão ela é simples, mas ela precisa da lógica. Eu tenho papel. O que o papel é? O papel ele pega fogo, o papel é combustível. Na hora que você queima um combustível, quais são os produtos gerados da queima do papel? Gás carbônico e água. E como a balança é de prato, essa balança é aberta. Esses gases eles se difundem para a atmosfera. O que vai acontecer com a minha balança se você queimar o papel? Peraí, a massa do papel, se eu queimar, a massa vai ser menor. A massa final vai ser menor do que a massa inicial. Nisso, o contrapeso fica mais pesado que o produto final da combustão do papel. E a balança, ela tomba para a direita. Ou seja, o contrapeso passa a ter um peso maior do que o resíduo da queima do papel. Então, se o contrapeso fica mais pesado, a balança é como se fosse uma gangorra. Você lembra da gangorra quando você era criança? Vocês estão lá em equilíbrio. Está em equilíbrio. Só que alguém é mais pesado que o outro, ou alguém salta da balança, simplesmente a gangorra ela começa a tombar para um lado. Eu tinha papel, tinha o contrapeso, estava em equilíbrio. Queimei o papel. Como o papel é um combustível, o resíduo final dessa combustão vai ser menor do que a massa inicial. Logo, a letra A está eliminada porque a balança não fica em equilíbrio. A letra B também já vai ser eliminada porque o papel fica mais pesado que o contrapeso ao queimar. Não. A hora que você queima combustíveis, a massa vai ser menor. A letra C está numa situação correta e a letra D também. Ou seja, as duas únicas alternativas que ainda me restam, as letras C e D. Agora vamos analisar a esponja de ferro. Opa, ferro é um metal. O que acontece quando você queima um metal? Peraí, quando eu queimo metal, vai formar um óxido metálico que é mais pesado que a minha origem. Portanto, ao queimar a esponja de ferro, o resíduo, o óxido de ferro, ele tem uma massa maior do que o ferro. Portanto, se tem uma massa maior, a massa onde está a esponja de ferro fica maior e ela tomba para a esquerda. E tombando para a esquerda, qual das duas alternativas você marcaria? A letra B. Então, lembrei, o flogístico, ele aparece nas nossas questões de forma disfarçada. O que é a teoria do flogístico? É quando você queima um combustível, a massa final vai ser menor do que a inicial. Quando você queima um metal, a massa vai ser maior do que a inicial. Isso é um fato. Agora, por que isso acontece? Queima dos combustíveis gera gases que se dissipam para a atmosfera, queima de metais forma óxidos metálicos sólidos. Ponto. Resolve o nosso material. Então, aqui temos uma questão da apostila já devidamente resolvida, usando a chamada teoria do flogístico disfarçada dentro da lei de Lavoisier. Fechou? Próxima lei. Antes de continuar, só para vocês recordarem. Lei de Lavoisier. Cronômetro, em quanto tempo você leva para decorar a lei de Lavoisier? Massa dos reagentes igual a massa dos produtos. Pronto, acabou. Não precisa mais se preocupar com isso. Agora temos uma segunda lei chamada Lei das Proporções Constantes ou Lei de Proust. Proust e proporção. Tanto que alguns autores chamam que a palavra proporção foi em homenagem a Proust. Professor, proporção, eu nunca fiz isso na minha vida já. Muitas vezes você já usou a lei de Proust. Uma das grandes aplicações da lei de Proust está na culinária. Agora que a gente está em casa, muitas vezes você vai tentar fazer alguns experimentos na cozinha. Você nunca entrou na cozinha, mas está fazendo alguma coisa. Vou fazer a receita de X. O que é o X? X é alguma coisa qualquer. Vou fazer brigadeiro, vou fazer pastel, vou fazer alguma coisa, alguma gordice que você vai fazer na cozinha. Então, a receita fala assim, receita para fazer 20 brigadeiros. Quem em sã consciência faz apenas 20 brigadeiros? Eu não quero 20, eu quero 40. Mas a receita é para fazer 20. O que você faz com a receita de 20 para fazer 40? Você dobra a receita. O que você fez? Lei de Proust. Aplicou a lei de Proust. Ou então, eu tenho uma receita para fazer 100 pães de queijo. Eu não quero fazer 100, não. Eu quero fazer 50 só. 100 é muito. Quero fazer 50. O que você faz com a receita? Diminui ela pela metade. Aí, o que você está aplicando? A lei de Proust. Quer ver outro assunto? Talvez você não, porque você sempre foi um excepcional aluno em todas as disciplinas. Terceiro bimestre. Metade do terceiro bimestre, você fazer algumas continhas assim. Nossa, eu tirei 4 no primeiro, tirei 5,5 no segundo,
tirei 6 no terceiro, nossa, preciso tirar 10,3 na quarta bimestre para passar direto. Ih, mas não dá, então significa que você está em recuperação final. É assim que funcionava. Ou então, se, nossa, eu tirei 6 no primeiro, 7 no segundo, tirei 7 agora, preciso tirar só agora uma nota final para passar direto. Lá você fazia a chamada lei de Proust, trabalhava com proporções. É assim que você vai mexer com a lei de Proust. Não tem matéria. A lei de Proust trabalha com proporção de dobro, metade, 1/3, 2/3. Professor, e se eu não enxergar uma proporção? Dá-lhe regra de 3. É nesse momento que você vai começar a usar a regra de 3. Mas para evitar que você não tenha teoria, a teoria está aqui, ó. Proust verificou que as massas dos reagentes e as massas dos produtos que participam de uma reação obedecem a uma proporção constante. De dobro, de triplo, de 1/3, de metade. Se você não encontra nenhuma proporção, monta uma regra de 3 e calcula. Ponto. Isso é a lei de Proust. A lei de Proust, ela vem a complementar a lei de Lavoisier. Lei de Lavoisier. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos num sistema fechado. Se o sistema for aberto, os gases vão embora. Então, num sistema fechado, massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Caso você precise trabalhar alguma proporção, aplique a lei de Proust. Bom, resolve. Professor, tem um exemplo, sim? Vamos colocar o seguinte, ó. Eu vou voltar. Desafios. Rascunho. Não precisa de rascunho. Cabeça. Vamos colocar, aliás, precisa de rascunho, sim. Vamos usar aqui uma parte do rascunho. Primeiro desafio. Anotem, vão colocando aí no chat as respostas que vocês vão obter. Eu tenho 67 alunos aí, quero que vocês respondam. Só tem 5 ou 6 respondendo. Professor, mas se eu responder errado? Não me importa se você responder errado. Quero que você participe da aula. Vai escrevendo aí. 2 gramas de hidrogênio reagem com 16 gramas de oxigênio, seta. Para que serve essa seta? A seta separa reagente do que está à esquerda do produto que está à direita. Primeiro desafio da NASA. 2 mais 16, eu tenho 18 gramas dos reagentes. A primeira pergunta, qual é a massa de água produzida nessa reação? Qual é a massa de água produzida nessa reação? 2 com mais 16, 18, portanto, a massa de água vai corresponder a 18 gramas. Professor, é sério isso? Sim. Esqueça aquela vozinha falando assim, não, deve ser isso não. É isso e acabou. Que lei que você aplicou? Lei de Lavoisier, lei da conservação das massas. Agora, o desafio vem aqui, ó. E se eu tivesse apenas 32 gramas de oxigênio? Só, o único dado que eu vou trazer. Eu tenho 32 gramas de oxigênio, a pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Qual é a massa de hidrogênio e qual é a massa de água produzida nessa reação? Eu quero saber qual é a massa de hidrogênio e a massa de água produzida nessa reação. Professor, está faltando 2 dados, como é que eu vou colocar esses dados aí? Primeira sugestão. Horóscopo. Entra aí no site Horóscopo do Dia e vê qual é o seu número da sorte. Eu entrei, mentira, nem entrei, mas vou inventar. Então, o que acontece? Número da sorte para quem é de Libra. Estamos abençoados aí que são de Libra. O número da sorte de Libra é 11. Então, você vai colocar 11 aqui, ó. 11 com mais 32 vai corresponder a 43. Pronto, respondido a questão. É lógico que isso ia dar um monte de controvérsia, primeiro porque nem todo mundo é de Libra. Tem gente que é de Sagitário, tem gente que é de Aquário, tem gente que é de Gêmeos, tem gente que é de Câncer. E o número da sorte é diferente. Eu posso fazer isso? Lógico que não. Eu estou trabalhando com uma lei. Lei não tem exceções. Tá, professor, como é que eu vou descobrir a massa do hidrogênio? E como é que eu vou descobrir a massa de água? Com proporção. Alguém consegue ver a proporção que existe entre o 32 em relação ao 16? Em outras palavras, o que o 32 é em termos de proporção com o 16? Professor, ele é o dobro. Perfeito. O 32 é o dobro de 16. Se 32 é o dobro de 16, que número que eu vou colocar aqui que vai ser o dobro do 2? O dobro do 2 vai corresponder ao número 4. Ponto. Fechou, 4 gramas. Tá, mas falta um dado aqui. Que número que eu vou colocar aqui embaixo do 18? Se 32 é o dobro de 16 e o 4 é o dobro de 2, que valor que eu vou colocar aqui? Dobro de 18, 36. Ou você respondeu dessa maneira, ou você poderia ter usado a lei de Lavoisier. Olha só que legal. 4 com mais 32, 36. A massa total dos reagentes é 36.
A massa total dos produtos, 36 também. Duas leis se complementam. Tanto a lei de Lavoisier quanto a lei de Proust trabalham com esse tipo de sistema. Tem uma pergunta aí? Logo, 11 menos 7 dá 4. Tá, mas veja bem, eu não posso fazer esse tipo de lógica aqui, claro. Mas, de qualquer maneira, é ciência. Ciência não trabalha com horóscopo. Primeiro que o horóscopo já está errado. Não são 12 signos, são 13. Se vocês estudarem um pouquinho, são 13 signos que nós temos. Um foi omitido, não se sabe por quê, mas, de qualquer maneira, ciência trabalha com exatidão. 32 é o dobro de 16, 4 é o dobro de 2, 36 é o dobro de 18. Pronto, resolve esse material. Agora, o que nós vamos encontrar? Bom, que bom. Agora, o desafio. Agora sim, desafio de aula rascunho. Porque até agora foi fácil. 32 é o dobro de 16, 4 é o dobro de 2, 36 é o dobro de 18. 1,5. Eu quero que vocês me descubram, eu vou colocar assim, ó, um X, isso aqui é para ser um Y, tá? Um X e um Y. Quero que você descubra qual é o valor de X e qual é o valor de Y dessa reação. Qual é o valor de X e qual é o valor de Y dessa reação. Agora quero ver os gênios de plantão, que até agora ficou fácil. 32 era o dobro de 16, dobro de 2 é 4, dobro de 18, 36. Fechou. Agora, quero ver alguém aí no outro lado. O que 1,5 é do 32? Ou o que 1,5 é do 16? Ah, professor, eu não sei também, não tenho a mínima ideia. A única coisa que eu sei é que 1,5 é menor do que o 32 e que 1,5 é menor do que o 16. Só, é a única coisa que eu consigo. Deixa eu até contar uma historinha. Eu tive um aluno que ele era superdotado na área de exatas, só na área de exatas, porque na parte de humanas era um desastre. Ele tinha um sério problema, então, quando ele escrevia alguma coisa, as duas primeiras linhas tinham uma conexão, a terceira linha ele esquecia o que escrevia nas duas primeiras. Mas na parte matemática, ele era um gênio. Ele não precisava de calculador, você podia fazer qualquer conta. Raiz quadrada de 0,0348, pau, resposta. Raiz quadrada de 5.240, pau, ele era mais rápido que a calculadora. Então, eu acredito que vocês são normais, e é tão bom trabalhar com gente normal, você não tem ideia. Então, para as pessoas normais, vocês vão ter que fazer o quê? Regra de 3. Professor, como assim regra de 3? Eu vou apagar esse Y aqui, de borracha, vou apagar esse Y, vamos começar por detalhes. Quero, primeiramente, que você me calcule o valor de X. Qual vai ser esse valor de X? Primeiro, você tem duas chances de calcular. Se 2 gramas está para 16, 4 gramas está para 32, assim como X está para 1,5. Qual dessas duas regrinhas de 3 você poderia usar? Pode usar qualquer uma delas. 16 está para 2, 32 está para 4, assim como 1,5 está para X. Você pode montar a sua regra de 3 assim. 16 para 2, 1,5 para X. Ou 32 está para 4, 1,5 está para X. Tem gente que acha melhor fazer com cálculos com números menores, e tem gente que acha que é mais fácil fazer com cálculos maiores. Não importa. Só que você vai encontrar um valor de X. Professor, eu esqueci como é que se calcula a regra de 3. Se calcula dessa... Eu vou pegar essa aqui que está mais fácil. 4 está para 32, como 1,5 está para X. Você multiplica sempre em... Opa, cadê minha caneta? Se multiplica na forma de X. Multiplique os números e divida por aquele que está acompanhado pelo X. Então, você vai fazer 1,5 vezes 4 e depois divida pelo 32. Ou então, 1,5 vezes 2 e divida pelo 16. Que número que você vai obter? Tem gente que já fez o cálculo para mim ali, ó. O Keiji, obrigado, Keiji. O X deu 0,1875. Você fez de cabeça, Keiji. Parabéns, é isso mesmo. Agora tem um probleminha. Repare que vocês devem ter estudado em física algarismos significativos. 1,5. Repare que eu só tenho uma casa após a vírgula. E a nossa resposta, deixa eu dar uma palavra aqui, ó, peraí, deu 0,1875. Eu não posso colocar 4 casas depois da vírgula, eu só posso colocar uma casa depois da vírgula. E aí entra com vocês mais uma vez. Aquele 0,1875 vai corresponder a 0,2 ou 0,1 para colocar no lugar de X. Algarismos significativos. Como aqui é 1,5, eu não posso colocar 0,1875, tem 4 casas depois da vírgula. Tem que colocar só uma casa após a vírgula. E 0,1875, eu vou arredondar para 0,2 ou para 0,1.
para 0,2. Portanto, é só pagar tudo aqui. O nosso x vai corresponder a qual resposta? 0,2. Opa, volta aqui. 0,2 gramas. Opa, apagou 0,2 aqui. Volta, 36. Opa, agora sim. 0,2 gramas. Então, arredondando o valor. Professor, e se eu colocar 0,1875, já que é uma questão aberta? Na realidade, ele era uma questão objetiva. Eu só tirei as alternativas para evitar problemas. 0,2 gramas. Tá, professor, mas ainda tem o Y para calcular. Precisa fazer outra regra de 3 para descobrir o valor de Y? Não. Lei de Lavoisier. A massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. 0,2 com mais 1,5, eu vou encontrar qual a resposta? 1,7 gramas. Bom, acabou. O nosso X vale 0,2, o nosso Y vale 1,7 gramas. Aí agora sejam sinceros com vocês. Onde que mora a dificuldade nessa questão? Ah, professor, é muita matéria para estudar. Que matéria que você tem que estudar para fazer a regra de 3? Não tem matéria. Esse assunto que eu estou iniciando agora não é uma matéria para você estudar, é uma matéria para você praticar. Estequiometria, ou cálculo estequiométrico, não é uma matéria de estudo, é uma matéria de praticar. Vocês vão ter que praticar para chegar nesse tipo de conclusão. Então, a ideia desse sistema, dessa questão, então, uma pergunta aqui, interpretação, percepção, e logicamente tem um pouquinho de matemática, tá? O regrinha de 3 para você resolver, mas você aprendeu a regra de 3 na quinta série. Desde a quinta série até agora, no terceirão, você já teve uma boa parte de aprofundamento na parte de matemática, mas é uma regra de 3. E veja bem, eu não comentei antes, mas isso aqui foi uma questão da Federal do Paraná. Eu não coloquei Federal do Paraná, senão você, nossa, deve ser uma questão difícil. Eu fui colocando os dados, fui colocando os valores, e vocês foram me respondendo. E sabe o que é pior? Quando essa questão, você vê que é uma questão antiga, ela tem mais de 10 anos. Mas quando essa questão foi mencionada na Federal do Paraná, ela teve mais de 65% de erro. Ou seja, uma pequena, menos de 35% dos alunos conseguiram chegar a essa conclusão. E eu falo que é menos de 35%, porque tem gente que vai olhar uma questão dessas e vai olhar assim, nossa, 1,5, tem vírgula. Tá, e daí? Tá, professor, mas tem uma casa depois da vírgula. Ah, é muito difícil. Só os alunos do acesso conseguem fazer isso. E aí ele usa a técnica científica do te salame mingue, escolha você letra D de Deus, letra A de abençoado, letra E de Espírito Santo, para tentar te ajudar. Eu falo que uma questão dessas, por incrível que pareça, menos de 20% dos alunos do Brasil não sabem fazer. Para mim, isso é muito ruim como educador. Todo mundo tinha que acertar uma questão dessas, mas como educador, a notícia é triste, mas para vocês isso é maravilhoso. Por quê? Porque vocês vão estar na pequena porcentagem de alunos que vão acertar a questão. Você acertando, seu concorrente errando, e o objetivo disso, na realidade, é esse, que você seja aprovado e o teu concorrente não. Essa é a ideia, tá? Nós estamos nos preparando para isso. Então, não percam questões envolvendo estequiometria. Dá trabalho? Dá, mas não tem matéria para vocês estudarem. Então, aqui eu estou aplicando a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Professor, faz um exercício de vestibular, faço. Prova da PUC. PUC Paraná. Então, acabei de fazer uma questão da Federal, embora seja antiga, e aqui uma questão mais recente da PUC Paraná. Vocês conseguem ver ali? Acho que com o meu telefone eu consigo ver, então dá para fazer a leitura. Então, o que nós vamos encontrar? Não, meu concorrente é meu próprio colega. Tá, no vestibular não tem colega, não. Você fala assim, nossa, eu vou errar essa questão de propósito, só para o meu colega entrar e eu ficar de fora. Aqui, você não tem colegas na hora da prova. Na realidade, o que você tem são amigos de curso, porque o seu curso tem 60 vagas, tem 40 vagas, vocês vão ser colegas de profissão. Aí tudo bem. Não tem essa história, não, olha, eu vou errar, meu amigo vai fazer o mesmo vestibular que eu. Deixa eu aceitar aqui. Eu travou. Eu vou voltar. Então, meu concorrente vai fazer o mesmo curso que eu, ele é meu amigo, e vou errar de propósito só para ele passar e eu não. Me perdoe, mas isso não existe. Na hora da prova do vestibular, é você e você. Ou seja, ali você é um pouco egoísta e tem que ser. Então, aí nós temos uma questão, vamos resolver ela. Gostaria que vocês prestassem bem atenção à resolução. Reparem que é uma prova da PUC, geralmente as questões da PUC são mais difíceis que a própria Federal do Paraná. Então, vamos se preparando para isso. Mas olhem bem, hoje eu vou tentar abrir um pouco os olhos de vocês para a parte da lógica, para a parte de resolução. Muita gente se mata em fazer conta em carteira quando estudava, que saudades da aula presencial.
se matava de fazer aquele monte de continha na carteira, saudades de uma carteira e tal. Hoje você tem aí a tua mesa, para risco na tua mesa para você ver, para ver o que tua mãe vai fazer. Mas tem a calculadora, tem o teu celular para fazer as continhas, mas você não precisa de calculadora e nem de lápis, nada. Você vai fazer as contas de cabeça. Quer ver? Dá uma olhadinha na questão. Eu só tirei as alternativas porque não cabia na tela, senão você não consegue enxergar a parte do texto. Só que aqui, eu vou precisar de uma informação que você já teve, e aí não tem desculpa, porque você teve isso naquela semana de básicas, lá no comecinho de fevereiro, e também o Jamal apresentou isso para vocês na primeira aula da Química B, massa molecular. Os dados dos átomos estão presentes, vocês com esses dados vão calcular a massa da molécula. Nada extraordinário, mas eu preciso desse pré-requisito. Vamos fazer a questão. Em um recipiente foram misturados 33,1 gramas de nitrato. Opa, só voltar um pouquinho, que apagou aqui. Volta. Em um recipiente foram misturados 33,1 gramas de nitrato de chumbo 2. Para alguns alunos, a questão terminou por aqui. Professor, por quê? Porque tem vírgula. Nossa, a questão com vírgula é muito difícil. Só aluno do acesso sabe fazer. Deixa eles pensar assim. Então, você vai continuar. Com 11,7 gramas de cloreto de sódio, em seguida foi adicionada água, resultando em 1 litro de solução. Então, aqui nós já temos dois valores matemáticos quebrados. A reação ocorreu com a formação de um composto insolúvel branco depositado no fundo do recipiente. Abaixo está representada a equação química balanceada desse processo. Dados dos átomos que compõem a reação. Nitrato de chumbo reage com cloreto de sódio, produzindo cloreto de chumbo 2 mais nitrato de chumbo. Repare que eu tenho alguns números na frente, e esses números servem para quê? Para você balancear a sua equação. Ela está devidamente balanceada. Fechou? Pergunta do exercício. Determine a massa do precipitado formado. Entramos mais uma vez na aula do Jamal. Você já viu em algum momento anterior, ou algum momento da sua vida, precipitado. O que é um precipitado? É alguma coisa que é insolúvel naquele solvente. Tá, professor, e como é que eu vou reconhecer quem é o precipitado? Prestem atenção nas dicas, nos detalhes da reação. Quando você monta uma equação, quando você encontra uma equação dessas, normalmente, ao lado da molécula, você vai encontrar pequenos parênteses. Dentro do parênteses, você vai encontrar um S, um L, um G ou um AQ. AQ de aquoso. Aquoso significa que é solúvel em água. Cloreto de sódio, AQ, solúvel em água. Cloreto de chumbo, S. Professor, o que é esse S? S de sólido. Se é sólido, ele é insolúvel em água, ele é o meu precipitado. Por quê? Porque a outra substância, o nitrato de sódio, ela é aquosa, solúvel em água. Portanto, quem é o meu precipitado? O meu precipitado é isso daqui, ó, o PbCl2. Esse é o meu precipitado, o cloreto de chumbo. Porém, observando a questão, parece uma questão difícil, mas veja bem, vamos só interpretar. 33,1 gramas do nitrato de chumbo 2, que é essa molécula aqui. Deixa eu só colocar a reação aqui embaixo para vocês entenderem o que vai ser feito. Essa é a minha reação. Até vou fazer maior para ficar mais fácil a visualização. Nitrato de chumbo é essa substância, o cloreto de sódio é o NaCl e o meu precipitado é o PbCl2. Primeiramente, quanto que vale a massa daquele PbNO3? Quanto que vale a massa de 2 moléculas de cloreto de sódio e quanto que vale a massa do PbCl2? Professor, como é que eu vou tirar essas informações? Pelos dados da questão. Deixa eu só apagar aqui. Pelos dados da questão. Então, só recordando a matéria do Jamal. O Pb, ele vale, cadê o Pb? 207. Então, 207 mais 2 vezes o nitrogênio, que vale 14, 28. 3 vezes o oxigênio, 3 vezes 2 são 6. 6 vezes 16 vai dar 96. Somem 207 mais 28 dos 2 nitrogênios e mais 96 dos 6 átomos de oxigênio. Isso vai resultar em 331 gramas. Portanto, a massa molecular ou molar do nitrato de chumbo, 331 gramas. Agora, olhem bem. Na frente aqui tem um 2, e esse 2 não é enfeite. Mas para efeito técnico, tampe esse 2 por alguns instantes. Quanto que vale a massa de cada sódio? Sódio, 23. Com mais 35,5, a massa do cloreto de sódio vai corresponder a 2 vezes 58,5.
Professor, não dá para fazer direto? Não, faça assim para você compreender a matéria. E o nosso precipitado está aqui, ó, PbCl2, 207 com mais 2 vezes 35,5, que dá 71. Isso vai corresponder a 278 gramas. Portanto, 331 gramas, 2 vezes 58,5 gramas, está para 278 gramas. Essas são as massas que você obtém pelas massas atômicas, as chamadas massas moleculares. Pronto. Esse é o trabalho básico que você tem na química. Agora, vamos para o que o nosso texto fala. Em um recipiente foram misturados 33,1 gramas. Lógica. 3, 3, 1, 3, 3, 1. Repare que os números são iguais. A única diferença é que eu avancei a vírgula um pouquinho para a esquerda, uma casa para a esquerda. A outra massa, 2 vezes 58,5, vai me dar 117, é isso? Isso. 58,5 vezes 2 dá 117. Lá eu vou colocar 11,7 gramas. 11,7 gramas. Portanto, 33,1, 11,7. 117, 117. Avancei uma vírgula à esquerda. Ou então, para quem gosta da lei de Proust, o que o 33,1 é em proporção com 331? O que o 33,1 é em proporção ao 331? Ele é 10 vezes menor, é 1/10, é 0,1. O que 11,7 é do 117? 1/10. 1 sobre 10 ou 0,1. Portanto, resposta, sem botar o lápis no papel, sem precisar de calculadora. Que valor que é a resposta do nosso exercício, que vai ser 1/10 do 278. Talvez vocês nunca viram isso na vida, né? Esse tipo de quesito. Você se matava em fazer conta. Nossa, 331 está para 278, 33,1 vai me dar X. Aí você fazia 33,1 vezes 278 dá um número gigante. Aí dividia por 331, se matava de fazer conta e não precisa. Quase metade das questões das provas dos vestibulares do Brasil, você não precisa nem encostar o lápis no papel. Você trabalha por lógica e por proporção. 33,1 avançou uma casa para a esquerda. 117, 11,7 avançou uma casa para a esquerda. 278 avança uma casa para a esquerda. Qual vai ser a resposta do exercício? 27,8 gramas. Professor, é sério isso? Sim. Está aqui a nossa resposta. 27,8 gramas. Se você não acredita, monta a regra de 3. 33, faz então calculadora. 33,1 vezes 278 dividido por 331, 27,8. Professor, e se quisesse fazer aqui? Faça. 11,7 vezes 278 dividido por 117, 27,8 gramas. Ponto. Resolve o nosso tipo de questão envolvendo a lei de Proust e a chamada lei de Lavoisier. Aí fica bem fácil. Professor, e se estivesse com excesso de reagente? Aí é outro departamento. Só que daí ele falava assim, em um recipiente foram misturados 33,1 com 15 gramas de cloreto de sódio. Só que daí, como você tem um excesso, o excesso ele não participa. Você colocaria apenas o que reage, que seria o 11,7 gramas de qualquer maneira. Então, ali a Beatriz perguntou, professor, e se tivesse com excesso? Tira o excesso, coloca apenas o que reage. Então, se o texto falasse assim, com 20 gramas de cloreto de sódio. Só que não reage 20 gramas, reage apenas 11,7 gramas. Se tiver excesso, o excesso você retira e não interfere na nossa conta. Mas não se preocupe, Beatriz, que você vai ter uma aula exclusiva sobre reagente em excesso. Num futuro bem próximo, já na próxima apostila, na apostila 6, as 2 aulas que eu vou ministrar sobre a química A vão falar sobre estequiometria, reagente em excesso, desculpem, pureza de reagente, parte de rendimento de uma reação, tudo isso vai ser calculado. Professor, é muita matéria. Não existe matéria para vocês estudarem. A única matéria que vocês vão ter que estudar é na aula de hoje. A lei de Lavoisier. Olha só, cronometria. Quanto tempo você leva? Massa dos reagentes igual a massa dos produtos. Lei de Proust trabalha com regra de 3 ou proporção. Acabou a matéria. Professor, sério isso? Sim. Acabou a matéria. Por enquanto. Vamos lá. Aí, outro desafio. Quero que vocês prestem bem atenção nessa questão. Foram realizados 2 experimentos cujos dados constam na tabela. Presta bem atenção na tabela. Magnésio,
Aqui a primeira coluna reage com gás oxigênio, produzindo óxido de magnésio. Os valores de X, Y e Z em gramas que completam correta e respectivamente a tabela são. Lógica, vamos trabalhar com lógica. Estão vendo bem a questão? Dá para ver bem? Dá. Então vejam bem. A massa total dos reagentes que está à esquerda da seta, reagente, e o que está à direita é o produto. A massa total dos reagentes deve ser igual à massa total dos produtos da reação. Como eu só tenho um produto, a massa do produto vale 10, a massa dos reagentes tem que ser 10 também. Massa dos reagentes igual à massa dos produtos. Vamos com calma. Me deem a resposta, qual é o valor de X? Sem precisar fazer cálculo na calculadora. Qual é o valor de X? A massa total dos produtos, que é 10, corresponde à massa total dos reagentes, que também tem que ser 10. Só que desses 10, 6 gramas é do magnésio. Quanto que vale o valor de X? Qual é o nosso valor de X? Se quiser responder, pode responder aí. Qual é o valor de X? O X corresponde a qual valor? Ele corresponde a 4. Portanto, se nós já temos um 4, sem precisar fazer esforço nenhum, o que você faz? Elimina a letra B, já eliminada a letra B, eliminada a letra D. Duas alternativas eu já elimino de cara, sem precisar me preocupar. Outra situação. Então, aqui, ó, nesse X, nós temos 4 gramas, concordo? 6 mais 4, 10, 10, fechou. Agora, olhem bem. Ou eu descubro o Y, ou eu vou descobrir o Z. Um dos dois agora eu vou descobrir, eu já tenho a resposta. Então, vejam bem, novamente com proporção. 6 é um valor maior do que 4, concordam? 6 é um número um pouquinho maior do que o 4, nada exagerado, não chega nem a dobrar. O 6 é um valor maior do que o 4. Portanto, o meu Y ele tem que ser um valor um pouquinho maior do que o 0,5, pouquinha coisa. Repare que 6 não é nem o dobro. Se aqui tivesse 8 gramas, 8 seria o dobro de 4, o meu Y seria o dobro de 0,5, poderia ser 1, no máximo 1. Aí o que você encontra nas alternativas? Concordaram comigo? 6 é um valor maior do que 4, portanto, o Y tem que ser um valor um pouco maior do que 0,5, não chega a dobrar, não chega a dobrar. Letra A, pode ser 12 o valor do valor de Y? Não, não pode chegar nesse valor, portanto, 12 ele está fora. O 12 está fora. Agora eu tenho duas respostas, ou é 0,75 ou é 1,5. Novamente lógica. Se aqui no lugar do 6 fosse 8, valor maior do que deveria. O 8 é o dobro do 4. O Y deveria ser o dobro de 0,5, que deveria ser 1. Portanto, como o 8 é um maior do que 6, o nosso Y não pode ser 1, tem que ser um valor menor do que 1. Olhando o conjunto de alternativas, a letra E também já pode ser eliminada. E sem botar o lápis no papel, a resposta do nosso exercício, a letra C. Trabalhando por lógica. Professor, mas se eu quisesse fazer a letra A ou a letra Z, não tem problema, vejam bem. O 10 é um valor mais do que o dobro do 4. Mais do que o dobro do 4. Portanto, o meu valor de Z ele tem que ser um pouco maior do que o dobro do 0,5. Vai dar 1, alguma coisa. Se vocês olharem no conjunto de alternativas 12, 5, 0,25 e 2, a resposta correta só pode ser a letra C. É lógico que na prova vocês usam esse tipo de lógica. Eu vou verificar que está um pouco maior, isso aqui é menor do que aquilo. Não, vocês darem conta naquelas carteiras, fazem contas extraordinárias, mas é muito mais simples do que você imagina. Muito mais simples do que você imagina. Começa a trabalhar com essa lógica, começa a ver os números. Opa, isso aqui é o dobro, isso aqui é metade, isso aqui é um pouco maior, isso aqui é menor, isso aqui é maior. Vai fazendo essas análises que muitas vezes, como eu falei, grande parte dos vestibulares você não precisa nem se preocupar em botar o lápis na carteira ou no papel para fazer a conta. Uma última questão, também da apostila. Para quem está com a apostila aberta, a questão 3, se eu pouco me engano, a questão 3 do praticando. Hoje vocês não têm resposta, mas as respostas estão lá já no seu caderno. Se vocês quiserem responder na apostila, podem resolver lá. Aí eu quero já a resposta. Aí eu quero que vocês me procurem o X, o Y e o Z. Observe a seguinte reação. Cal virgem reage com a água, produzindo cal extinta. Seta está aqui, ó. O que está para a esquerda são os reagentes, o que está para a direita é o produto da minha reação. O que está à esquerda são os reagentes, o que está à direita é o produto da reação. Fechou? Então, vamos lá.
84 gramas de cal virgem reagem com 27 gramas de água, produzindo X gramas de cal extinta. Com vocês agora. Vocês estão respondendo na apostila, mas responda para mim aí no chat para ver se estão acompanhando a linha de raciocínio. 84 gramas de cal virgem reagem, porque é reagente, com 27 gramas de água, produzindo X gramas de cal virgem. Qual é o valor do X? Já para acompanhar a linha de raciocínio. Professor, vou usar a lei de Lavoisier? Sim. A massa total dos reagentes, 84 mais 27, corresponde a qual valor do X? Responda aí. Qual é o valor de X que você vai colocar no seu apostila? Tem gente que está catando a apostila agora ainda, mas tudo bem. Está lá na página 298, deve estar na página 300 e alguma coisa. Qual é o valor de X? 111. Parabéns para quem está colocando aí. A Pai do Céu está vendo quem está respondendo, depois vai ser beneficiado com a aprovação. Chantagem emocional. 84 mais 27, 111. Opa, já encontrei o valor de X. Agora falta o Y e falta o Z. Só um eu preciso trabalhar por regra ou por proporção. Ou você descobre o Y ou descobre o Z, tanto faz. Vamos pegar o Z. Alguém consegue ver o que o 81 é do 27? O que o 81 é do 27? Espera aí, 81 para 27, 81, opa, 81 é 3 vezes o 27, portanto, 81 é o triplo do 27. Se 81 é o triplo do 27, o Z vai ser o triplo do 111 e o Y vai ser o triplo do 84. Então, vamos por parte. X, já encontrei 111. Qual vai ser o valor de Y, que é o triplo do 84? Então, 84 vezes 3, você vai encontrar 252 gramas. Ou então, se você não conseguisse enxergar esse triplo, você teria que fazer a seguinte continha. Você teria que fazer uma regra de 3. 81 vezes 84 divididos por 27, você chegaria a 252. Pronto, já encontrei o Y. Agora, para descobrir o Z, duas possibilidades. Ou você soma 252 com mais 81, a massa total dos reagentes é igual à massa dos produtos, que é a lei de Lavoisier, ou a lei de Proust. Se 81 é o triplo do 27, 252 é o triplo do 84, o triplo do 111, 333 gramas. Essas são as respostas que você vai me colocar lá na questão 3, lá no praticando. Acho que é praticando que você tem esse exercício. Professor, mas isso cai em prova? É isso que cai em prova. Prova discursiva, diga-se de passagem. Então, é importante que vocês não errem as contas matemáticas. Treinem. Por isso que eu peço, de maneira assim elucidada, que vocês evitem o uso da calculadora nos testes em casa. Agora, estou pedindo para agilizar, porque nós temos pouco tempo. Mas, na hora que vocês forem resolver os exercícios, procure usar o seu lápis, sua caneta, mas não usem calculadora. Pode até usar depois para confirmar se o teu resultado está certo, mas procurem treinar essa lógica matemática. Treine seu cérebro para essas continhas. Questão fácil, se vocês analisarem bem, questão tranquila de ser respondida. Agora, nossa última lei ponderada. É aquela que dá um pouco mais de trabalho para vocês. É a lei de Dalton. O Dalton não tinha o que fazer da vida. Ele criou o modelo atômico, se intrometeu na parte dos gases, se intrometeu nas leis ponderais, ele fez um monte dessas características, um dos maiores gênios que eu considero dentro da química. A lei de Dalton fala o seguinte, lá no modelo atômico de Dalton, você vai lembrar que o átomo é uma esfera neutra, maciça e indivisível. Só que além dessas considerações, ele tinha outras, como por exemplo, na natureza os átomos não são criados nem destruídos, apenas conservados. E outra frase que vai ser agora, a combinação de átomos resulta numa molécula. A combinação de átomos resulta em uma molécula. E aí surge a lei de Dalton. Então, a lei de Dalton está aqui, eu vou fazer questão de fazer aqui, vou fazer a leitura, porque essa leitura é importante. De todas as leis que vocês vão estudar hoje, essa é aquela que vai dar mais trabalho teórico e o matemático. Então, vamos entender da seguinte forma. Quando dois elementos reagem formando substâncias diferentes. Para um pouquinho, vou explicar. Por exemplo, a água e a água oxigenada. Elas são formadas pelos elementos hidrogênio e oxigênio. Portanto, eu posso formar H2O, mas eu posso formar H2O2. Carbono com oxigênio. Eu posso formar a molécula do CO, o monóxido de carbono, e eu posso formar CO2, que é o dióxido de carbono.
hidrocarbonetos, com carbono e hidrogênio. Eu posso formar o metano, CH4, posso formar o etano, C2H6, posso formar o propano, C3H8, C3H6, posso formar várias moléculas. Então, essa é a primeira explicação. Quando dois elementos reagem formando substâncias diferentes, água com água oxigenada, metano com etano, aí você tem monóxido de carbono com dióxido de carbono, são exemplos clássicos desse sistema. Se a massa de um dos dois permanece constante, então, se eu manter a massa de um dos dois constante, a massa do outro irá variar segundo valores múltiplos, e aí eu atualizo a lei de Dalton versão 2020, valores múltiplos e inteiros. Para quem anotou essa frase, coloque múltiplos e inteiros. Não pode ter número quebrado. Não existe 0,8 átomos de oxigênio. Existe mol, mas não átomos. Nossa, essa molécula é um C1,3 O2,3. Não existe. Todas as moléculas apresentam números inteiros. Portanto, para quem anotou a frase, quando dois elementos reagem formando substâncias diferentes, se a massa de um dos dois permanecer constante, a massa do outro irá variar segundo valores múltiplos e inteiros. Qual é a grande contribuição de Dalton para as leis? Por exemplo, a água. Hoje todo mundo sabe que a água é H2O, mas você nunca parou e se perguntou, será que a água realmente é H2O? Quem te disse isso? Professor, está escrito no livro. Tá, mas e quem escreveu? Como é que o cara sabe que a água tem 2 hidrogênios e um oxigênio? Como é que o cara sabe que a glicose é o C6H12O6? Nunca se viu um átomo, nunca se viu uma molécula. Como é que o cara sabe que tem 6 carbonos ali? Como é que o cara sabe que o gás carbônico é um CO2? Como é que o cara sabe que o ácido fúrico é um H2SO4? Nós temos algumas teorias matemáticas que vão facilitar essa sua resposta. E uma das primeiras técnicas matemáticas é a lei de Dalton. Professor, dá um exemplo da lei de Dalton. Sim, veja bem. Eu vou fazer o seguinte experimento. Eu vou pegar a água, hoje nós sabemos que a água é H2O, mas na época não se sabia. E a água oxigenada é H2O2, é o peróxido de hidrogênio. Água, H2O, hoje, peróxido de hidrogênio, água oxigenada, H2O2. Como é que Dalton, um experimento simples, Dalton era genial. Ele pegava experimentos simples e tirava conclusões fantásticas desses experimentos. Então, o que o Dalton fez? Ele sabia que existiam duas substâncias diferentes formadas pelos elementos hidrogênio e oxigênio. Uma era a água de beber e o outro era o peróxido de hidrogênio, que era usado como medicamento. Como é que ele chegou a essa conclusão? Então, vejam bem. Hidrogênio reage com oxigênio produzindo água. Aí sem problemas. Hidrogênio reage com oxigênio produzindo água oxigenada. Qual é a quantidade de oxigênios que eu tenho na água e qual é a quantidade de oxigênios que eu tenho na água oxigenada? Como é que Dalton chegou a essa conclusão? Então, ele usou a seguinte lei. Você vai manter constante a massa de um dos elementos. O hidrogênio. Repare que 4 gramas reage com 4 gramas, mantive a massa do hidrogênio constante. A massa do outro irá variar segundo valores múltiplos e em valores inteiros. Para a produção da água, eu vou usar 32 gramas de oxigênio, e para a produção do peróxido, 64 gramas de oxigênio. Alguém consegue ver alguma razão, alguma proporção entre o 32 e o 64? Aqui que o Dalton fez. Ele pegou a massa do oxigênio na água, que é 32, pegou a massa do oxigênio no peróxido, que é 64. Qual é a menor proporção que existe entre o 32 e o 64? Ou você usa o mínimo múltiplo comum, coloca aquele tracinho e vai dividindo, até você chegar no processo final. Ou então, 32 e 64, qual é o maior número inteiro que eu posso dividir os dois em que eu vou obter também números inteiros? 32 e 64 dá para dividir por 32 os dois, em que eu vou ter o 1 e o 2. Ah, professor, aí você vai encontrar um valor de meio. Não, isso aqui não é um valor de meio, isso aqui é uma razão. E a razão que eu tenho aqui, na molécula de água, quantos átomos de oxigênio eu vou encontrar? Um só. E na molécula do peróxido de hidrogênio, quantos átomos de oxigênio eu vou encontrar? 2. Ele consegue determinar que a proporção de átomos de oxigênio da água para o peróxido de hidrogênio é de 1 para 2. Se na molécula de água eu tiver apenas um oxigênio, na molécula do peróxido eu vou ter 2 oxigênios.
Se a água tivesse 2 oxigênios, o peróxido teria 4. Se a água tivesse 3 oxigênios, o peróxido teria 3, ou seja, 6. A proporção é de 1 para 2. Essa é a grande conclusão de Dalton. Dalton conseguiu prever o surgimento de moléculas. O númerozinho que você encontra na molécula, H2O, C6H12O6, veio através desse cálculo de Dalton. Então, repetindo, quando você tiver 2 elementos formando substâncias diferentes, mantenha a massa de um constante, o outro vai variar em valores múltiplos, de 1 para 2, 1 para 3, 2 para 3, 1 para 5, 2 para 7, vai ter alguma variação em cima dessa divisão. E outro detalhe, só pode ser número inteiro, não pode ter fração. Pergunta, tá travando para mais alguém? Acho que já voltou. Então, o que eu tenho? O que eu trago para vocês? Boa notícia, é raríssimo disso cair em prova, mas uma das poucas questões que eu encontrei da lei de Dalton está aqui, ó, PUC Paraná. Estou começando agora a priorizar os nossos vestibulares para vocês compreenderem o que eles estão cobrando. A pergunta é, análise de 2 óxidos, você já viu o óxido com Jamal, óxido é uma substância binária em que um dos elementos é o oxigênio. Opa, tem 2 elementos. Um dos elementos é o oxigênio. Então, o outro elemento pode ser qualquer coisa da tabela periódica. Análise de 2 óxidos de uma amostra A, ou seja, o A é o elemento que ele vai fazer o óxido. Pode ser enxofre, pode ser nitrogênio, pode ser cloro, pode ser um elemento qualquer. É um óxido do elemento A. Indica que eles contêm, respectivamente, 22,23% de oxigênio lá no óxido 1 e 30% de oxigênio no óxido 2. Eu tenho 2 óxidos do elemento A. Um deles tem 22,23% de oxigênio em massa e o outro tem 30% de oxigênio em massa. Verificar, com a lei de Dalton ou lei das proporções múltiplas, a proporção de oxigênio nos compostos. Então, o que ele está pedindo? Ele quer saber quantos oxigênios existem no óxido 1 e quantos oxigênios existem no óxido 2. De cara, usando o conceito. Pela lei de Dalton, mantenha a massa de um elemento constante. Nesse caso, você vai ter que deixar a massa do A constante para você verificar a proporção que existe entre os átomos de oxigênio. E nessa proporção, você vai ter que encontrar o número inteiro. E aí já temos algumas alternativas que você já pode eliminar. A letra A, por exemplo, já pode ser eliminada. A proporção de 1 para 1,5. Não pode dar fração, portanto, a letra A já foi eliminada. A letra E, a proporção de 1 para 3,5, também já vai ser eliminada. De cara, sem botar o lápis no papel, embora seja um pouco mais complexo, eu já eliminei 2 alternativas. Usem essa lógica para eliminar alternativas. Tem gente, ou tem questões que você elimina todas e só fica com a correta. Sem precisar fazer cálculo nenhum, mas aqui precisa. Então, veja bem. Eu preciso descobrir a proporção de oxigênio do óxido 1 com o óxido 2. Só que, para isso, eu tenho que manter a massa do elemento A constante. E aí vai ter um probleminha, pelo simples fato. Como aqui é pouco espaço para resolver, eu só quero que vocês lembrem que o óxido 1 tem 22,23% do elemento oxigênio e o outro tem 30% de oxigênio. 22,23% e 30%. Guardaram? Vamos para a resolução. Eu vou trazer essa resolução para cá. Olha só. Primeira parte. O óxido 1, ele tem 22,23% de oxigênio. Como é um óxido, eu tenho outro elemento que nessa questão é o elemento A. Se eu tenho 22,23% de oxigênio, obviamente, eu vou ter 77,77% do elemento A em massa. 22,23% de oxigênio e 77,77% do elemento A. Essa porcentagem, aqui, voltou. Essa porcentagem é uma porcentagem em massa. Logo, o que isso significa? Significa que eu tenho 22,23 gramas de oxigênio e 77,77 gramas do elemento A. Professor, mas eu posso fazer isso? Você já teve uma matéria, se pouco me engano, lá na química A, na química B, que falava em fórmula mínima, fórmula percentual, fórmula molecular. Eu vou pegar uma amostra de 100 gramas,
22,23 gramas são de oxigênio e 77,77 gramas é do elemento A. Só fiz uma conversão. Agora, o que eu tenho no óxido 2? Vou até trocar de cor. O óxido 2 no texto falava que tinha 30% de oxigênio. Se 30% é de oxigênio, obviamente 70% é do elemento A. Só que é 30% e 70% em massa. O que isso significa nas entrelinhas? Que eu tenho 30 gramas de oxigênio e 70 gramas de ar. Por enquanto, eu só tirei das entrelinhas, tirei o subscrito da nossa questão. Então, lembre, volta para a questão. Ele falava que tinha 22,23% de oxigênio no primeiro óxido e 30% de oxigênio no óxido 2. O que isso significa? Que eu tenho 77,77 de A no óxido 1 e 70 gramas do óxido 2. Tá, professor, eu quero saber qual é a proporção de oxigênio. Para isso, a lei de Dalton falava o seguinte: eu preciso manter a massa de um dos elementos constante para a massa do outro verificar a proporção. Só que aqui as massas não são iguais. Eu tenho 70 gramas de A e tenho 77,77 gramas do óxido 1. Ou seja, as massas não são iguais. Então, eu vou ter que criar um artifício matemático, uma regra de 3 para padronizar. E aí você tem duas opções. Ou você transforma 77,77 gramas do óxido 1 para 70 gramas, ou transforma 70 gramas em 77,77. Qual dos dois é mais fácil? Eu acredito que é transformar 77,77 em 70. Professor, como é que eu vou fazer essa transformação? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Se 22,23 gramas de oxigênio estão presentes em 77,77 gramas de ar, como eu quero deixar igual em 70 gramas eu teria qual massa de oxigênio? O que eu estou fazendo agora? Estou padronizando a mesma massa do elemento A. 22,23, 77,77, 30 e 70. Não tem nenhuma massa padronizada. A lei de Dalton fala aqui. Você mantém a massa de um dos dois constante, vou manter a massa do A constante. Transformei 77,70 em 70. Aí o que você tem agora? No óxido 1, você tem 20 gramas. Aí você tem no óxido 1, vem ali, óxido 1, 20 gramas de oxigênio. Opa, agora já não tem mais 22,23 porque estava para 77. Como eu padronizei para 70 gramas, eu vou ter 20 gramas de oxigênio no óxido 1. No óxido 2, como já está em 70, eu tenho 30 gramas de oxigênio. Agora fica fácil descobrir qual é a proporção. 20 com 30. Qual seria ou qual será o maior número que eu divido os dois para encontrar a menor relação em números inteiros do óxido 1 para o óxido 2? Divide por 10. E qual vai ser a razão, a proporção que existe entre o óxido 1 e o óxido 2? A proporção vai ser de 2 para 3. Ou seja, a resposta que você vai encontrar depois na alternativa, a razão é de 2 oxigênios no primeiro e 3 oxigênios no segundo. É como se fosse SO2 e SO3. É um exemplo do elemento A. Ah, professor, isso que é mais difícil, sim. A sorte, raro, muito raro de aparecer nas nossas provas. Uma das poucas questões que eu achei que trabalhou a lei de Dalton. Mas eu vou repetir mais uma vez, para fixar bem. Lá no texto, ele falava que eu tinha 2 óxidos de um elemento A. O elemento A pode ser qualquer elemento da tabela periódica. Um óxido tinha 22,23% de oxigênio e o óxido 2 tinha 30% de oxigênio. O que isso significa? Que 22,23 gramas é de oxigênio e 77,77 gramas é do elemento A. No óxido 2, 30% de oxigênio, 30 gramas e 70 gramas de ar. Pela lei de Dalton, eu preciso manter a massa de um dos elementos constante. E não tem nada constante, então eu tenho que padronizar. Ou você transforma 77,77 em 70, ou transforma 70 em 77,77. Você que escolhe. Mas a forma mais simples é transformar o 77 para 70. Então, 77,77 tinha 22,23, mas como eu quero 70 gramas para padronizar com a mesma massa do óxido 2, 70 gramas eu teria qual massa de oxigênio? 20 gramas. Portanto, reescrevendo a questão.
O óxido 1 tem 20 gramas de oxigênio e 70 gramas do ar. O óxido 2 tem 30 gramas de oxigênio e 70 gramas de ar. Repare que a massa do ar agora é padronizada em 70 gramas. Como vai variar a massa do oxigênio? De 20 para 30. Só que 20 para 30 dá para dividir por 10, a razão é de 2 para 3. É assim que você responde essa questão. E aí, para fecharmos o nosso expediente, a nossa última lei, a lei volumétrica, voltou, a lei volumétrica chamada lei de Gay-Lussac. Embora tenha uma parte teórica, se quiser anotar, anotem, espero não ter problema qualquer, deixa eu tomar um gole d'água já aproveitar. A lei volumétrica fala o seguinte: quando medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes reagentes e dos produtos gasosos formam uma proporção constante de números inteiros e pequenos. Essa é a lei de Gay-Lussac, também do século XVIII. PV/T, perfeito. Na realidade, até tem outras informações que precisa ser bem. O PV/T, você pode ter sistema isotérmico, isobárico. A lei de Gay-Lussac é a lei que envolve o sistema isobárico e o isocórico. Lá na temperatura constante era a lei de Boyle-Mariotti. Mas aqui a aplicação vai ser diferente. Nem vou usar o PV/T, ou PVT1, PVT2, PVT, PVT. Tem várias macetinhas que vocês encontraram por aí. Aqui é muito mais simples. Porém, um cuidado básico. Só esperar vocês copiarem. Se estiver muito rápido, me avisem. Copiem aí, anotem, façam suas anotações. Eu vou direto já para a aplicação disso aqui. Então, quando os gases estiverem nas mesmas condições de temperatura e pressão, você vai ter uma relação volumétrica entre as moléculas da minha reação. Qual vai ser essa relação? Vai depender de reação para reação. E como é que funciona isso? Vou trocar. Se estiver rápido, alguém me avisa que eu volto aqui. Desafio final. Nosso desafio final. Por que você precisa desse desafio final? Eu tenho 2 litros de hidrogênio reagindo com 1 litro de oxigênio. Então, 2 litros de hidrogênio reagindo com 1 litro de oxigênio, produzindo quantos litros de água no estado gasoso? Respondam aí, eu vou esperar a resposta de vocês. 2 litros de hidrogênio reagem com 1 litro de oxigênio, produzindo quantos litros de água no estado gasoso? Todas as moléculas estão no estado gasoso. Respondam ali, ó. Coloquem a resposta ali no chat. Coloca lá 2, 5, 20, 30, 40. Coloca um número para você entender a lógica desse sistema. Então, o que nós vamos encontrar como resposta? 2. Por enquanto, só o Alan respondeu. Quero mais gente respondendo aí, ó. Arrisque, não tem problema, não está valendo nada. Importa que vocês compreendam a matéria. 2, 3, a pessoa vai ter 5 litros, o que vai produzir nesse sistema? 2 mais 1, 3 litros. Essa é a primeira lógica que você teria. Cuidado na hora que vocês forem mexer com gases. Em nenhum momento até agora eu falei em lei de conservação de volumes. Existe a lei de Lavoisier que fala em lei da conservação das massas. Quando todas as moléculas estiverem no estado gasoso e você estiver trabalhando com a grandeza de capacidade, grandeza de litros, você vai tomar o seguinte cuidado. Eu fiz isso de propósito. Repare que na frente do gás hidrogênio eu tenho 2 litros. Na frente do gás oxigênio eu tenho 1 litro. Portanto, qual vai ser o volume de água gasosa produzida nessa reação? O volume de água gasosa vai ser igual a 2 litros. Professor, mas não faz sentido, porque 2 mais 1 dá 3, e aqui não deu 3 litros, não deu uma média. Não. A lei de Gay-Lussac, por isso que eu gosto que vocês erram, porque daí vocês têm uma ideia do que vocês estão errando e por que é errado. Ah, professor, por que a lógica? Vocês acham que o vestibular vai fazer o que com vocês? Vai fazer isso também, ó. 2 mais 1, na letra A vai ter o quê? 3, na letra B, 2,5. Se você não estiver prestando atenção na teoria, você perde a questão. E não é o caso de vocês. Vocês todos vão acertar. 2 com mais 1, 3, não. Porque, segundo a lei de Gay-Lussac, só voltar um pouquinho na lei aqui, ó. Opa, passa rápido mais. Segundo a lei de Gay-Lussac, os volumes reagentes e dos produtos gasosos formam uma proporção constante. Qual que é essa proporção? O número que está na frente da molécula. Essa é a proporção. Portanto, vocês sempre vão respeitar esses números que estão na frente das nossas moléculas. Portanto,
2 litros reagem com 1 litro, que vão produzir 2 litros de água no estado gasoso. Professor, se tivesse um 5 na frente, 5 litros. Se tivesse um 8, 8 litros. Se tiver um 3, 3 litros. O número que você encontra na frente da molécula, o chamado coeficiente estequiométrico, o número que deixa a equação equilibrada, é o número que você vai transformar para litro. É essa a relação que você tem, de 2 para 1 para 2. E fora aqui, professor, por que não pode ter lei da conservação dos volumes? Porque os gases, eles se espalham, e esses gases, eles podem ser comprimidos, reduzir o volume, ou expandidos, aumento de volume. Vocês devem ter visto aí as explosões que aconteceram nas últimas semanas, a explosão lá em Beirute, a explosão lá daquele posto lá da Rússia. Vocês viram que aqueles gases vinha a expansão gasosa, e essa expansão gasosa é que causa a destruição da explosão. Então, quando tem expansão, os gases, eles se aumentam o volume. Portanto, essa expansão só é possível devido aos gases. Se tivesse uma explosão de líquido, não ia acontecer nada. Se tivesse sólido, não ia acontecer nada, porque eles não se expandem. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, mas os gases têm expansão e contração. O que aconteceu aqui, ó? 2 com mais 1, 3 litros dos reagentes, passou para 2, diminuiu. Quando acontece uma diminuição de volume, contração. Se fosse o contrário, 2 virando 3, eu teria uma expansão. O sistema se expande ou se contrai. Quero ver se vocês realmente compreenderam a matéria. E se eu tivesse 2 litros de gás oxigênio? Qual será o volume de hidrogênio e qual seria o volume de água gasosa produzida nessa reação? Espera aí. 2 é o dobro de 1, perfeito? Se 2 é o dobro de 1, qual é o valor que eu vou colocar na frente ali do hidrogênio? O dobro de 2, que são 4 litros, e qual é o volume que eu vou colocar? 4 litros. Pronto, resolve o nosso sistema. Professor, é simples sim. Lei de Gay-Lussac. Cuidado para não confundir com lei de Lavoisier. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Não existe lei da conservação dos volumes. O volume do gás, ele corresponde ao coeficiente da molécula. Um desafio final, só para encerrarmos o expediente, já passei 2 minutos do nosso horário. Vamos lá, bem rapidinho para encerrar. Os volumes de gás nitrogênio, ou seja, ele quer saber qual é o volume desse nitrogênio aqui, e do oxigênio, do O2, necessários para a síntese de 8 litros do pentóxido de dinitrogênio, que é esse N2O5. Considerando que todos os gases estão nas mesmas condições de temperatura e pressão, são respectivamente. Eu vou colocar a reação um pouquinho maior, bem maior. 2 de nitrogênio reage com 5 de oxigênio, produzindo 2 moléculas de N2O5. Todas essas moléculas estão no estado gasoso. Eu quero saber qual é o volume desse nitrogênio, qual é o volume desse oxigênio que vai ser necessário para a síntese de 8 litros do pentóxido de dinitrogênio. 8 litros do pentóxido de dinitrogênio. Então, o que você tem que fazer primeiro? Quantos litros do nitrogênio vão reagir? 2 litros. 5 litros do oxigênio e 2 litros do pentóxido de nitrogênio. Isso aqui é a menor relação em números inteiros que eu tenho para essa reação. 2, 5 e 2. Ponto. Essa é a menor relação, mas não é essa a resposta. Eu quero saber qual é o volume desses 2 reagentes para produzir 8 litros do pentóxido. Aí com vocês agora, lei de Proust. O que o 8 é do 2? 8 é o quádruplo do 2, ou seja, é 4 vezes o valor maior. Portanto, 4 vezes 5, 20 litros, 4 vezes 2, 8 litros. Resposta do nosso material, 8 e 20, a alternativa correta, a letra A. Professor, é só isso? Só isso. Não inventem moda. Logo, fechamos essa parte da nossa matéria. Então, só para encerrar, esses slides já estão disponíveis no seu caderno do A+. Os exercícios da apostila já estão devidamente resolvidos também no arquivo, é só vocês observarem. Mas eu vou pedir encarecidamente que vocês façam os exercícios dessa semana. Por quê? Porque semana que vem eu vou entrar em estequiometria. E nessa estequiometria eu preciso isso aqui como pré-requisito. Eu quero que vocês já comecem a treinar os exercícios desse material. Fecha. Se alguém tiver alguma dúvida depois, entre em contato que a gente vai retirando esses materiais. Mas eu vou pedir agora para vocês resolverem as questões dessa aula. É importante para você continuar semana que vem. Se vocês não entenderem bem, fica complicado dar continuidade a esse material.
Uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana. Se cuidem. Vejo vocês na quinta-feira da semana que vem. Abraço e tchau! Gabriel, só desligar aqui, peraí. O que eu tirei os coeficientes? Eu não tirei coeficientes.